O que eu faria se tudo desse errado na minha vida? Vamos começar pelo início. Mano, eu tô tendo um grande desafio, que é pagar aluguel, viver numa cidade mais cara, trabalhar mais, sair da minha zona de conforto, não conhecer ninguém. Porra, cara, tá um monte de coisa assim. E eu tô pensando, pô, mano, e se eu fizesse isso fora do Brasil? Porque o Brasil, cara, vive no modo hard o tempo todo. O tempo todo a gente tá no nível hard. A gente fica na esperança de que um dia o Brasil vai mudar. E só quem acredita nisso é o próprio brasileiro. E cada vez mais a gente vê a nossa inflação destruindo as nossas almas. E, mano, não vai mudar. Os políticos não vão fazer nada por nós. A nossa educação tá de mal a pior. É só a gente olhar os jovens de hoje em dia. E quem está se dando bem são sempre os ricos, as pessoas que tiveram uma cultura diferente a entender o jogo. E, cara, pensa bem. Mano, tá difícil para nós, que somos batalhadores, que estudamos, tentamos melhorar, trabalhamos. E olha para essas pessoas que estão tão desligadas no mundo, que não perceberam o quanto o Brasil está se afundando, o quanto o Brasil está em dívidas, o quanto o Brasil vem regredindo, cara. O preço do negócio nos mercados. Mano, eu fiquei 3 dias para comprar um café, velho. 3 dias. Eu gosto muito do café. Eu tava tentando deixar do café partir pro chá, mas o chá é mais caro que o café. Eu paguei R$ 30 em 500 gramas de café. 500 gramas de café. Mano, hoje eu fui no mercado novamente e toda vez que eu vou no mercado, sim, eu já fazia isso onde eu morava, mas agora eu tenho que me restringir mais ainda. Eu comprei, sei lá, umas 6 bananas, um pão, uma esponja e um detergente. Deu R$ 25. R$ 25. A minha hora, sabe quanto que ela custa? R$ 32. Se eu pegar num dia neutro, assim, de trabalho, R$ 32. E aí a gente começa a analisar. Aonde eu morava, a gasolina era 5,50. Aqui onde eu tô, tá 6,50. R$ 1 a mais. Cara, eu só consigo vencer nessa vida do 99 no aplicativo porque eu sou mecânico. Eu trabalho como mecânico. Eu fazia as coisas do meu carro. E eu fiz motor do outro carro, fiz caixa, fiz um monte de coisa. Agora pensa um cara que tem que fazer a manutenção. Pensa num cara que tem um filho. Eu sou solteiro, cara. Eu sou solteiro. Eu não tenho mulher para pagar alguma coisa, se bem que as mulheres hoje ajudam bastante, mas a maioria é consumista. Eu não tenho filho. Cara, um filho hoje desculpa, mas é um prejuízo, mano, para quem quer melhorar de vida, quem quer realizar seus sonhos, quem quer ter, no mínimo, um conforto, viver em algum lugar, cara, que tenha o básico, tá ligado? Que tenha o básico, a comida básica, a melhor da comida, que tenha planos de saúde, esse negócio tudo que a gente precisa. E começar a olhar, mano, o quanto a gente tá se afundando, a gente entra em uma energia muito baixa. E hoje, se eu quisesse, se der tudo errado aqui, e eu tiver que tomar algumas decisões, eu faria o seguinte, mano, eu tenho coragem para isso. Eu colocaria o meu carro para vender, pegaria essa grana e meteria o pé daqui, cara. Meteria o pé pra nunca mais voltar, mano. Independente da minha família. Eu arrastaria, vou ter que tomar água, minha boca tá seca. Eu tentaria arrastar minha mãe para esse outro lugar, mas minha mãe tá muito confortável aqui. Ela vive de uma pensão que ela ganha do meu padrasto, então para ela não faz sentido ela sair daqui. Mas pra mim, cara, que vou fazer 35 anos, mano, eu tô pensando seriamente em largar o quanto antes. É um esforço danado para eu me manter num lugar que tem uma qualidade de vida um pouco melhor que a minha cidade. E o que tá me prendendo aqui?
Mano, pouca coisa me prende aqui. Eu vou ter que aprender o básico do inglês, eu já venho estudando, às vezes eu dou uma estudada, às vezes eu não estudo, mas não vou me prender, não sei nada de inglês. Pô, eu vou partir, mesmo sem saber inglês, cara. Eu vou juntar essa grana e vou capinar, cara. Qual lugar tu vai? Cara, tem vários lugares pra ti. Tu vai trabalhar que nem um escravo, mas eu já tô fazendo isso, eu já tô trabalhando que nem um escravo. Tu vai trabalhar com mão de obra. Mano, eu tenho acho que mais uns 10 de força, assim, 10 anos de força mesmo. Até mais, se eu continuar cuidando da meu treino. Então, cara, será que vale a pena a gente ficar insistindo no Brasil? Esses dias o cara me falou no carro que o único lugar que ainda compensa viver, que tem um pouco mais de qualidade de vida é aqui. E realmente, cara, aqui as estradas funcionam, tem parques, tem um monte de coisa legal aqui, tem as praias, só que também é meio que, cara, um fluxo gigantesco. E tem até ônibus com ar-condicionado, cara, que é grátis aqui, tu acredita? Claro, não são em todas as regiões, mas eu acho que é uma das regiões que ainda compensa. Eu não sei, nunca morei em São Paulo, nunca morei em outros lugares. Rio Grande do Sul, cara, a minha cidade interior já estava meio insustentável. Eu poderia muito bem ficar lá na casa da minha mãe sem pagar aluguel, mas eu não quero isso, tá ligado? Eu quero me desafiar mesmo. Então, tem um desafio aqui. Bom, um desafio gigantesco. Mas eu não gosto de ter essa ideia de que eu tenho que trabalhar para pagar um aluguel e viver e não conseguir juntar dinheiro, não conseguir, sei lá, ter uma renda digna para poder comprar o que eu quero. Não que eu seja consumista, mas eu quero pelo menos pensar na minha aposentadoria, juntar uma grana para conseguir. Cara, se eu depender do governo para me aposentar, é uma coisa assim ilusória, mano. É uma ilusão tu pensar nisso, porque veja os teus pais. O meu pai, cara, com 65 anos ele conseguiu se aposentar com um salário básico. E o que ele consegue fazer? Apenas sobreviver, mano. E eu não quero isso pra mim. Eu não quero construir uma família nesse ambiente. A educação é péssima. Eu só permaneceria aqui se eu realmente tivesse uma grana assim, que eu tivesse uma segurança de dar uma educação mínima pro meu filho. Eu vejo as pessoas, eu já vi amigos de ter 2 filhos e não pensam muito nisso. Eles, eu vou me escravizar para dar o melhor pro meu filho. Mas você já percebeu que a degradação que é esse mundo, esse Brasil, esse país, cara? Eu sei que é difícil falar, eu não gosto de falar muito da negatividade que é, mas a gente tem que parar para pensar nisso, cara. Tem que ser realista, cara. Não adianta. É um lugar que era para ser a melhor, nos países mais desenvolvidos, cara. O quanto a gente tem de coisas, agricultura, cara. O pessoal aqui é trabalhador, mano. Tipo, o que tá faltando, mano? A gente sabe o que tá faltando. A gente sabe o que eles querem. Eles querem que a gente seja o povo mais burro do mundo, que a gente tenha a mão de obra mais barata do mundo e foda-se, tá ligado? Foda-se que o povão tenha que passar. É isso, cara, que a grande massa ali, o povo que tem poder, sabe? Eles... É isso, cara. É isso, eles pensam no próprio umbigo, não pensam em melhorar o mundo, não pensam em melhorar o país. E a gente fica aqui, que nem um bobo, trabalhando, se sacrificando, estudando pra caralho pra, tipo, receber um diploma, que tu vai ser um empregado. A gente vê muita coisa, muita esperança assim, eu quero ser um empreendedor. Mano, empreender aqui no Brasil, mano, é a pior merda que tem. É a pior burocracia que tem, eles dificultam o máximo. E aí a gente vê os empresários aí, cara, passam o tempo todo se estressando, velho, com funcionário, com imposto, com colaboradores, cara, com fornecedores. É uma dificuldade enorme. Tem um amigo meu, cara, que ele morou aqui, ele dormia no carro, amigo não, conhecido. E ele voltou pra cidade, lá pra onde eu morava, Santa Maria, ele trabalhava com lanches, ele abriu uma lancheria, mano.
Cara, a vida dele assim parecia que tava indo bem, tá ligado? E ele abriu o próprio negócio, pagava aluguel, tudo, um lanche muito bom. E esses tempos, cara, parecia que ele tava muito bem de vida, tinha carro bom, tudo da melhor qualidade, as postagens dele que ele mostrava. Mas eu fui descobrir, cara, que ele pedia dinheiro pra agiota, cara. Ele pedia dinheiro pra agiota. Tu sabe o quanto é humilhante, cara, o cara ter que pagar um juros abusivo pra um agiota? Mano, o cara tá no... Pra o cara chegar nesse ponto, o cara tem que estar no limite, tá ligado? Não tem bancos, não tem família, não tem... É agiota, mano. Agiota mata, tá ligado? É real, cara. Então, tu acha muito que os empresários queriam estar passando por isso? Pequenos empresários que movimentam dinheiro aqui no Brasil, cara. São os motoristas de aplicativos, são os pequenos empresários, são o CLT. Cara, e tu acha mesmo que, por exemplo, um CLT recebe o pouco que ele tem? Porque ele, por exemplo, pega uma empresa aí, como eu trabalhei já, Fiat, eu trabalhei em Fiat, Hyundai, essas empresas maiores. Cara, eles esmagam o lucro, mas não é porque eles querem. Claro, eles querem ter uma margem boa, mas eles vão esmagar no funcionário, cara. Porque eles têm que pagar imposto, têm que pagar... Não tô dizendo que eles são uns bonzinhos também, tá ligado? Mas se eles querem crescer, eles vão ter que tirar em alguma parte, a parte mais fraca, e é a mão de obra. E eles sabem que sempre vai ter mão de obra. E quando você acordar para isso e perceber que a gente está entrando num poço sem fundo, cara, que é assim, que a gente não vai encontrar luz nenhuma, tu vai ver que o que eu tô falando é verdade. Então, se você tiver a oportunidade, se planejar para meter o pé daqui, cara, meter mesmo, mano, ir para outro lugar que tu ganha pelo menos em dólar. Eu sei que outros lugares também estão, não é qualquer lugar, mas tu tem que ter um planejamento e se atirar pro mundo, mano. Se atirar mesmo, porque realmente é um negócio que, se a gente parar pra pensar, é desumano. Então, essa é uma reflexão mais negativa, mas é o que eu queria passar, cara. Então, se você gostou desse vídeo, se tem algum comentário aí, deixa aí pra esclarecer, a gente trocar uma ideia. Se tiver alguma dúvida, me chama lá no Instagram e até um próximo vídeo.